Seguinte, galera, eu quero falar agora um pouquinho da implementação do comunismo no Brasil através dos partidos vermelhos, através do Foro de São Paulo. O que o PT queria, o rumo que o PT queria colocar para o Brasil, só que a vontade popular, a pressão do povo mudou isso e a Dilma vai sair. De fato, a gente sabe que o Foro de São Paulo tem um plano de governo para transformar toda a América Latina em comunista. E o PT, através de 3 pilares, que nós chamamos de tríplice poder comunista no Brasil, ele operava no Brasil aqui. Opera ainda, porque o Michel Temer ainda não está no comando do país, porque ele ainda não saiu. Então eu vou explicar um pouquinho esses 3 pilares. O primeiro deles é o Estado, e o principal, o mais forte, o mais poderoso é o Estado. O Brasil simplesmente abriu as fronteiras para a entrada de droga, entrada de arma, desarmou o povo. Por que desarmou o povo? Porque o povo armado, num possível golpe deles, ia ser algo contra eles, ia bater de frente com a ideia deles, e o povo desarmado não irá contra eles, apenas tem que aceitar aquilo que é imposto por eles. O PT, ele não inventou a corrupção, como eles mesmos dizem, isso é a verdade, mas o PT colocou a corrupção como um primeiro passo para angariar fundos para esses países socialistas. Não é à toa que o Brasil ele financia obras em Havana, Porto de Havana, obras na Venezuela, na Bolívia, alimenta essas pessoas através do dinheiro. E ele joga para você uma falsa ideia de democracia. Porque o PT só fala em democracia, 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 mas que democracia é essa, baseada apenas na corrupção e no roubo? Por quê? O PT, o partido inteiro ele é sujo, o partido inteiro é corrupto. Não existe um petista que é do bem, todos que estão ali são corruptos. Ah, mas eu não roubei dinheiro, mas você é do PT e você colabora com essa corrupção, moralmente você colabora. E o PT ele age com esses movimentos feministas, africanistas, vitimistas e o caralho a quatro, na segregação da sociedade brasileira. A sociedade brasileira hoje ela é dividida entre eles e nós, entre o hétero e o homossexual, entre o negro, entre o branco, entre o pobre, entre o rico. Eles conseguiram dividir entre as feministas e as que não são feministas, machistas. Eles criaram um problema para vender a solução. Eles vendem a solução que é essa. O Estado ele é tão poderoso no Estado porque eles legislam em causa própria. Obviamente isso não está acontecendo por causa que a internet tem um grande papel nisso. As pessoas em cima... Olha, tá vendo? De novo a minha dicção. As pessoas fizeram a pressão em cima dos deputados e muitos deles mudaram o voto. Obviamente ia ganhar o impeachment, mas teria muito mais não do que teve na votação. Isso é certeza. Mas a voz do povo, a voz da população, a pressão cedeu eles. Quando eu digo que eles legislam em causa própria, é quando eles, um exemplo simples, a manobra do governo é colocar o Lula como ministro para ele ter foro privilegiado. O que aconteceu, se não me engano, hoje ou ontem, com o governador de Minas Gerais, Sérgio Pimentel, não sei se esse é o nome dele. Ele colocou a esposa dele num cargo que poderia ser apenas julgado em instância maior. Ou seja, se livrando das garras da justiça comum e indo para uma instância que é muito mais demorada e o processo corre lentamente. É isso, quando eu falo que o Estado se interpõe dessa maneira, é isso que eu quero dizer. E você entende isso. Segundo, a imprensa. Vou ser muito mais breve nesse. A imprensa ela é conivente. A imprensa ela não dá a informação correta. Na verdade, ela dá desinformação quando você percebe que eles dão apenas 10 segundos de fala para o Jair Bolsonaro e coloca 30 minutos 10 minutos, 15 minutos de uma matéria falando que o Coronel Ustra foi um torturador sem ouvir o outro lado, só ouviu um lado. E o lado vencedor dessa história, que não existe um lado vencedor, mas existiu a anistia para essas pessoas, e essas pessoas montaram a história do jeito que elas quiseram. Então você no livro do MEC, você aprende o que não aconteceu, você aprende pela metade, e essa metade que eles contam é uma metade mentirosa. A imprensa ela pouco divulga. A imprensa só está começando a divulgar agora
porque ela viu que não pode ficar contra a população brasileira. Não há como você ficar contra a população brasileira. Me fala você, quantos veículos de comunicação você viu esse negócio do Lula ficar rico, do filho do Lula ficar rico da noite pro dia? O cara é empreendedorismo foda, master. O cara é expert, é master. Tem que dar aula em universidade para falar qual que é a ideia dele, como que é o negócio dele, para ele ter ficado milionário da noite pro dia. Só agora, são poucos jornalistas que são extremamente imparciais. Tem um monte de nome que eu posso falar, mas no momento eu posso falar esse que sempre foi contra o PT e sempre teve opiniões fortes contra o PT, que é o Paulo Eduardo Martins. Nesse caso eu posso citar ele, mas existem muitos outros, e a internet, que é o nosso meio aqui de falar para você, de expor para você que o PT é isso, que o PT é corrupto, certo? E da mídia é isso. Então a mídia pouco divulga, a Rede Globo, que eles chamam de golpista, é a maior anunciadora das propagandas do governo federal. Que golpista é esse? Que golpe é esse? Que golpista que a Rede Globo é, em se tratando do governo federal? E o terceiro, que é o que atinge a população, aqui ó, a população na porrada mesmo, é o crime organizado. O crime organizado, ele praticamente controla a sociedade através da criminalidade, colocando o povo num estado de alerta e medo, deixando as pessoas cada vez mais trancadas em suas casas. As pessoas hoje, elas ficam presas em suas casas por causa do crime organizado, e o crime organizado é tráfico de droga, tráfico de armas, a lavagem de dinheiro através da cultura. Ah, como assim? Funk, cultura do funk. Você acha que um MC qualquer coisa aí ganha 500 mil reais num show? Nem o Wesley Safadão tá ganhando isso, e o cara vai ganhar, o MC lá das quantas vai ganhar isso daí? Não, é lavagem de dinheiro. O cara ganha 5, 6 mil reais, e se ganha isso. Então é uma pura lavagem de dinheiro isso. Então eles influenciam dessa maneira a vulgarização da nossa cultura, o crime organizado, imprensa e o Estado. Esses são os três pilares que o pessoal chama de tríplice poder comunista no Brasil. E é disso que a gente tenta fazer você escapar. Você tem que escapar disso, você tem que escapar dessa ideia, você tem que ir atrás, você não pode confiar nos livros do MEC, você não pode falar que foi ditadura, foi regime. O golpe foi dado em 64, agora é golpe novamente? Tirar ela é golpe? É sempre golpe. É sempre golpe para quem lutava contra. Para quem lutava contra a implantação do comunismo no Brasil. Falando ainda do crime organizado, eu sou muito mais radical. Eu falo para você que o MST é um braço armado do PT. A única diferença é que eles não vão fazer treinamento de guerrilha na Albânia, na Argélia, em Cuba, na China, na Coreia do Norte, onde a senhora dona presidente e outros fizeram. Essa é a diferença. Mas eles são braço armado sim. Eles têm arma. O povo não tem arma. Mas eles têm estoque de arma sim. Então é isso que eu queria falar do tríplice poder comunista do Brasil. É o que você tem que entender, que é somente nós podemos se contrapor a isso. E de que maneira que a gente faz? Do jeito que eu estou fazendo, argumentando. Pode não ser o melhor argumento possível, mas não é guspe. Eu não guspo, eu argumento. Eu debato aqui, ó. Eu vou atrás, eu pesquiso, eu vejo, eu falo, eu pesquiso, eu leio. Falo pra vocês que eu tô falando. Eu achei isso daí ontem, tríplice poder comunista do Brasil, e simplesmente você lê o negócio, você entende e percebe que é realmente isso. Quando eu falo que o sistema tem que ser rasgado de dentro para fora, é isso que eles tentam fazer com o Brasil. Só que nós temos que fazer isso com eles. E é isso que nós estamos fazendo. Temos que rasgar o sistema, quebrar o sistema de dentro para fora, que é o que acontece com a votação que aconteceu com a votação do impeachment. É de dentro para fora. Sem apoio do parlamento, sem apoio lá do Congresso, como que ela quer governar esse país? Qual que é o plano de Dilma Rousseff? Ela não tem plano de governo em 5 anos, coisa que o Michel Temer em 3 semanas já está articulando. É isso que eu quero falar para você. O PT é baseado na corrupção e baseado em seguir as regras ditadas pelo Foro de São Paulo. Beleza, galera? É isso.